Hi, and welcome back to Generation Impact. We are so glad that you have found us and you're here watching the videos. We want to thank you for taking the time to watch the preachings, and we hope that it is a blessing for your life. If you want any details on how to join us in person, it is in the description down below. But for now, remember to like and subscribe and enjoy the rest of the video. Amen. So today we have something very special planned for you guys. And before we do that, I have a little game that I want to play with you guys. Okay? This game is called Silent Ball. So first, I want you guys to spread out throughout the sanctuary. Well, I don't think I turned it on. We're going to play a game called Silent Ball. Spread out. Just so that we can get a little comfortable here tonight. Matt, do you mind playing some music? In this game, there's only one rule. There is no talking. So you can't tell the person, hey, you, I'm going to throw the ball at you. The only way that you can communicate is with, what's it called? Eye contact. The person looks at you. Be ready to catch the ball. No one wants to get smacked in the face with the ball, right? So for example, he got it. And then go ahead. Get started. Without talking, only looking. Oh, hands out. I can do all things. Out is out. Those two gives me string. Nothing is impossible. Nice. Faster. That's one of those. You're out. You can do anything. I can do. Oh, you're out. Oh, easy. Make your eye contact. Go, let's go. It's like, you're out, Serge. You missed. Let's go. Oh, Bianca. Nothing is impossible. Oh, you're out, Gabe. You're out. Come on, guys. Let's move the circle closer. Make my stand. Come closer. Come on, Brandon. Yeah, just be closer to each other. There, ready? That's fine. Come closer. You're out, he's sitting. Oh, oh, you're out. But listen, Stefano, the camera's not. Do not go to Stefano. No. Nice. Oh, you're out. You're good, though. You're good. Oh, you can take yourself out. Someone out. Oh, Brandon's out. 3 people left. This is intense. Oh, 2 people. So who won? Yeah, Carlos won. Very nice. You can, yeah. No, Brittany doesn't have money like that. Relax. So, what's the point of this game? Qual foi a razão dessa brincadeira? Who has an idea of why I would make you do Quem this? tem uma ideia da razão que eu faria você fazer isso? No. It was a plus, though. I'm not going to lie. No. You want to know why? Go ahead, Gabe. A razão foi Teamwork. That's a good para point, but demonstrar no. trabalhar em equipe. It's a good point, but no. What do you think, Maria Flo? Relationships. Relacionamento, a Maria Flor. I'm going to tell you why I made you play this game. Ready? A razão que eu fiz você fazer essa brincadeira. A lot of you are dating like how you play this game. Alguns de vocês estão namorando da mesma forma que vocês fazem essa brincadeira. You're just taking shots everywhere and hoping someone's going to catch it. Você tá dando tiro no escuro na esperança que você vai acertar alguém. Ain't that the truth? Verdade ou não? You see someone walk in, they're cute to church, and you're like, I'm going to take my shot here, I'm going to take my shot there. Você vê alguém bonitinho andando e você fala, vou tentar.
But that's not the point of dating. Mas essa não é a razão por trás do namoro. Dating is not a game. Por causa que namorar não é brincadeira. It's not just taking shots, as many as you can, to hope that you get one person to date you. Não é ficar indo pessoa atrás de pessoa na esperança que uma hora ou outra você ache alguém. Dating has a purpose. Mas existe uma razão por trás do namoro. What is the purpose of dating? Qual é a razão do namoro? Oh, let's all say it together. What's the purpose of dating? Marriage. Para casamento. We Christians date to get married. Como crentes, a gente namora para eventualmente casar. And if you're not ready to get married, you're not ready to date. E se você não está pronto para o casamento, você não está pronto para o namoro. That might be a hot take, but it's the truth. Quem sabe vocês não concordem, mas é a verdade. So tonight we're going to answer all the questions you have about Christian dating. Então hoje vamos responder as perguntas que vocês têm sobre um namoro Let's cristão. stop this silent game of taking our shot at E everybody. vamos parar com essa brincadeira de ficar simplesmente dando tiro no escuro. We're going to be purposeful when we date. A gente vai ter uma razão por trás do nosso namoro. Because God doesn't just unite people, he unites purposes. Por causa que Deus não simplesmente une pessoas, mas Ele une propósitos. He unites ministries. Ele une ministérios. Your relationship isn't just for you. E o seu relacionamento não é só você, It's to bless other people. mas é para que sirva de bênção para os outros. Not outras just that, pessoas. you're gonna make other people. You're gonna make other people. Você vai criar outras pessoas. Você vai criar outras pessoas. So how are you just gonna date because someone's cute? That's not, no. Então como que você vai namorar só porque você acha ela bonita, ele bonito? You need to look at this person like this might be who God has for me to marry. Você tem que olhar para essa pessoa com o pensamento de que essa pessoa é quem Deus tem para mim para casar. This might be the father of my children, the mother of my children. It's serious. Essa vai ser a mãe dos meus filhos, o pai dos meus filhos, é algo sério. Because you know what happens when you date without a purpose? Por causa que quando você namora sem propósito, You waste time. você simplesmente perde tempo. Not just that, you end up hurting yourself for years to get into a E relationship. Você acaba se machucando e machucando outros tentando entrar em relacionamentos. So since I'm single E como eu sou solteira, and I am not in a relationship, I cannot answer your questions. como não estou num relacionamento, eu não tenho resposta para as suas perguntas. So I asked some couples from the church to Então come eu and be with us convidei today alguns casais that have more experience with me than in this que area têm that I mais do. experiência do que eu tenho nessa área. We have a couple that just recently started dating. A gente tem como que seria? É um casal? É um Se casal. você não está casado? It's a casal. Namorado. Uma dupla de namorados. When I mean they just started dating, they're a fresh Casal é 1 month casado. dating. It's 2 people. Is it? Yeah, it's 2 people. Ok. Vou confiar no Cruzeirense, então. So we have a couple that is just a month dating. A gente tem um casal que está namorando só faz um mês. From them, we're going to learn how do you purposefully date. A gente vai aprender com eles como que você tem um namoro com propósito. And then we have a couple that are about to get married in 1 month. E a gente tem um casal que vai se casar daqui a um mês. Listening ears, guys, ready? The same way that they're about to get married, they also have the perspective of not dating Christian. E eles também têm a perspectiva de não namorar cristão. cristão. But how God restored their relationship. Mas como Deus restaurou o seu relacionamento. And then we have a couple that have a newborn E baby. daí a gente tem um casal que tem uma filhinha Pequena. que acabou de nascer. They're going to talk recém-nascida. about how relationships E change. eles vão falar como que relacionamentos mudam. How they met in church and how the relationship changes when you get Como married. que eles se conheceram na igreja e o relacionamento muda com o tempo. And then we have the couple with the most experience of over 10 years being together. Daí a gente tem o casal veterano com mais tempo de experiência. 10 years, and they have 2 beautiful daughters that are... 10 long years. How long have you guys been married? Since 2012. So, Some of you were born in 2012? 12 years. vai fazer 12 anos esse ano. 12 years.
So I want you guys to start thinking about the questions Então pense em perguntas that you might want to ask. que você tenha para perguntar. When I tell you nothing is off limits. Não tem nada fora do limite. Get spicy. Just kidding. But of course, what do you call it? Use a Maybe we will Christian. have things off limits. Filter it through Jesus, you know? Vamos ter um filtro aí nas perguntas. If you guys want to bring up some chairs, if there are some guys that could bring up some chairs, we need A gente 6. vai convidar. Oh, ready? These are our Well, wait. These are our couples. Can you guys give them a round of applause for being here today? Uma salva de palmas para os. Oh, come on. You guys can do better than that. Come on. To kickstart this question and answering, I'm going to have each couple introduce themselves. Cada casal vai se apresentar. They're going to tell you how long they've been together. Eles vão falar quanto tempo que eles It's okay. estão juntos. They're going to tell you their names and their ages Eles vão falar o seu nome e a sua idade and how they met. e como que eles se conheceram. Take it away. I'm Jeremy. Meu nome é Well, this mic's Jeremias. quiet. I'm Tiffany. Meu nome é Tiffany. I was on missions in Peru. No, I'm just kidding. Eu estava fazendo missões em Peru. No, we've been dating for 1 month. A gente está namorando faz um mês. 1 month, 1 week, and a couple days. Um mês, uma semana e alguns dias. It's because it's fresh. I'll forget soon. Yeah. No, I'm just kidding. You- But what was the other thing you said? My age? Oh, I'm 25. Eu tenho 25 I'm anos. 21. Eu tenho 21 anos. And what was those? How you met. Oh, how we met. We met at church. She moved here and it was a youth group. It was a Thursday service A gente actually. se conheceu I'm num just kidding. It was culto youth de group. quinta-feira. But she came here, yeah. That's about it. E ela viu esse homem lindo e se apaixonou. Actually, she didn't like me at first. Na verdade, É. ela não gostava de mim no começo. She thought I was annoying. Ela achava que eu era chato e ela acertou. But we're not at that part yet. It's fine. Mas a gente ainda não chegou nisso. Go ahead. Mike? Meu nome é Mike, Franciele. Mike? Tá funcionando? Tá. Tá. Meu nome é Franciele. O meu nome... Oh. My name is- My name is Franciele. Meu nome é Matheus. My name is Mateus. Nós estamos reunidos novamente agora, namorando um namoro santo desde 2 anos. We 2 are anos pra now cá. with our holy dating for quanto tempo? 2 anos. For about 2 years now. A gente se conheceu há uns 8 anos atrás. We met each other about 8 years ago. We broke up. A gente terminou, E por isso que agora a gente tá junto há 2 anos. which is why I say that now we are back together for the last 2 years. Algo mais? Eu acho que isso, não precisa. Se vocês querem falar sua idade. Eu tenho 35. I am 35. Eu tenho 23. I am 23. Yeah, Okay. Ela começou a namorar com você 8 anos atrás, 23. Fazer a matemática aí. Eu tenho 30, I'm 30. Nos conhecemos trabalhando. And we met each other at work. Matt? Hello. Hi, I'm Mateus Original. Eu sou o Mateus original. I've been with Steph for about 10 years, Eu tô com a Stephanie faz uns 10 anos. and we've been. What? Her name? Oh, that's Stephanie. I've been with her for 10 years. I can say my name. Hello, my name is Stephanie. We've been married for 5 years, 364 days, and 18 hours. A gente tá casado faz quase 6 anos. 6 years tomorrow. Not gonna say all that. I guess we'll get into it, but when we met, Steph was crazy in love with me. Quando a gente se conheceu, a Stephanie tava super apaixonada por I had mim. to hold her off until you get married. E I had to. And now I'm gonna pass it to her. How old are you? Oh, 30. eu tenho 30 I'm anos de also idade. 23, like Mateus. E eu tenho Mateus. 23. Yeah, we've been married. We'll be married tomorrow for 6 years. Amanhã a I'm gente vai 20. celebrar 6 anos de casamento. I'm 28 years old. Eu tenho 28 anos And de we idade. met originally we were younger at camp, but then we A re-met primeira at church. vez que a gente se
conheceu foi num acampamento quando nós éramos They're the one with the crianças. newborn. The baby just threw up. In case you guys E don't see. eles são os que têm o bebezinho que acabou de vomitar. We'll pass it to the next couple. E agora o próximo casal. You talk 'cause I need to translate. You're gonna need the mic. Hi, Oi, my name's Amanda. o meu nome é Amanda. I'm 34 years old. Eu tenho 34 anos de idade. Yes. Ah, you I'm old. married to this guy Eu sou casada com esse cara lindo for a really long time. por muito tempo. So we've been married, it's going to be 12 years, Vai fazer 12 anos em setembro, but we've been together for about 16 years. mas a gente tá junto faz uns 16 anos. Desde 2009. Yeah. Yeah, it's been a long time. Yeah. I was very young when I met him. Young and dumb. We have two kids, A two gente girls, tem 2 filhas, um cachorro, a mother-in-law and a sogro e uma sogra. Avós, tios, tias, primos. Yeah, that's us. Amen. That's our couples today. You guys have now gotten to know them a little bit. Who has a question that they would like to start the evening Quem with quer asking? começar com uma pergunta? No need to be shy. Não precisa de ter vergonha. All right, o Felipe quer. Oh, meu Deus. All Nossa, ele escreveu pergunta. right, come on, stand up. O cara é Let them see you. oficial aqui. I'm not single, Felipe. I told you already. A primeira pergunta eu posso No direcionar. microfone de preferência. A primeira pergunta eu vou direcionar para vocês. Nossa, So, yeah. os veteranos. Ah, Yeah. The first question. como vocês dividem a atenção entre um filho e outro e o que é um tempo de qualidade entre família para How do vocês? you share attention between kids and what do you consider quality time for you guys? You want to answer that? So like our kids are very different. Os nossos filhos são muito Os nossos filhos são muito diferentes. So like for example, with Alana, we're watching Stranger Things right now. Por together. exemplo, com a Lana, eu passo tempo com ela, a gente está assistindo Stranger Things nesse momento, So she loves atualmente. it, and then Olivia hates it. Ela gosta e a Olivia não gosta. So then, like with Olivia, like we'll play with her. Today we went to the school dance, just me and Felipe. with Com a her. Olivia, hoje a gente teve, por exemplo, a dança na escola dela, a gente foi lá. And honestly, like when you date somebody, like you spend all this time together. I'm sure you guys can say E that. quando and, você- like, Abby and Bianca could say that. Quando você está namorando, você passa o tempo com a sua namorada, namorado, bastante tempo com eles. But as you get, like once you get married and you get into like the kids phase, it's very hard to find time to spend Mas quality quando time together. você casa e você tem filho, é mais difícil de você ter tempo só para o casal. So like every moment we spend together, we try to make it like intentional. Então, todo momento que a gente passa junto, a gente tenta ser intencional. That's so beautiful, you're so cute. Yeah. Even though he plays video game till 3 o'clock in the Sendo que morning, ele joga videogame até as 4 da manhã, that's a lie. we try. Repreendo essas palavras de mentira. I'll add to that. Translate to Portuguese. And somebody has to translate to Portuguese. They have a mic. I'll just add to that what she said, that our 2 kids are very different, so the way that we São muito diferentes. spend time with them is O different. jeito que a gente passa tempo com elas são diferentes. But one thing that I said to Amanda, that I've said to my daughters, is that Mas algo que eu falei pra Amanda e também para minhas filhas, I make the effort mas que eu me esforço to spend as much time as I can with them para passar o máximo tempo que eu posso com and elas to spoil them as much as I can. e também para mimar. But in a good way, Mas porque a uma palavra maneira- mimar em português maneira não- boa. and because what as Brittany said, with like the whole dating thing, Mas como a Bernie falou, com essa coisa de namoro, it needs to be intentional. tem que ser algo intencional. So what I tell Alana now, who's older, Então o que eu falo para Lana agora que ela é mais velha, is that whenever she is ready to start dating, quando ela estiver pronta para começar a namorar, she should look for a man better than her father, que ela tem que achar um homem melhor do que o pai dela, which is really hard because I'm great. que é muito difícil. But I say that because I want her standard to be really, Mas really eu falo high, isso para ela poder ter um nível maior, tipo assim, uma expectativa maior. which is why I try to spoil her with love and just Por isso que eu attention. mimo ela muito com atenção e amor. And then, like Amanda said, Igual a Amanda também falou, something as simple as the girls staying with
grandma and grandpa, Algo tão simples como as meninas ficaram com os avós. and me and her going to Trader Joe's. E eu e ela, a gente vai pro mercado. Oftentimes, that's our quality time. E às vezes esse é o tempo de qualidade que passamos juntos. And we just try to make the most of the time that we are able to have for ourselves. E a gente aproveita o tempo que a gente tem para ter juntos. Yeah, that's that. That was a good question. Who has a spicy question or a question they want to ask? O Davi? Oh, relax. Relax. Mild at best. Everyone got a little too crazy about that one. It's for all the couples there. Ooh. So, you guys probably have been in relationships before. Vocês já provavelmente estiveram em alguns relacionamentos. So, Bro, you don't gotta word it and like that. certainly you guys broke up because you guys are all together right E now. vocês provavelmente terminaram com as suas ex. So how do you know when you guys were healed enough to get into Como a que você relationship? sabe que vocês estavam curados o suficiente? I'll say something first because I think I'm the odd one out. Eu vou falar uma coisa primeiro, porque eu sou o estranho do grupo. Because Amanda was my first and only girlfriend. Amanda era minha única namorada. So I don't know what it is to have a heartbreak. Eu não sei o que é ter o coração I don't know quebrado. what it is to break up with anyone. Eu não sei o que é terminar o relacionamento. I don't even know any other lips other than these. Eu nunca beijei outra pessoa a não ser a Amanda. So what I can say from that O que eu posso falar is that I dated to get married. é que eu namorei para casar. And I had someone in my family, actually, my uncle. He's my aunt's husband. He's my uncle. I just wanted to state it like that he's not blood. Eu tive um tio And he actually had said, you know, that's very dangerous. He's getting married to his first and only girlfriend. que ele falou é muito perigoso, ele está casando com a única namorada na vida dele. But my answer to that was, while everyone had to get their heart broken multiple times to find the one, A minha resposta era, todo mundo teve que quebrar o coração para achar a pessoa I correta. found the one in my first shot. Eu achei minha primeira de primeira. So that's my answer from being the loser of the group, as my wife so kindly said. I think we start from that side. You guys had more time. What do you mean? Start answering the question. How do you know you're ready for a How to relationship? break hearts. It was, how did you know you were healed enough to start dating again after getting heartbroken? Get a mic. I'm translating. The for you. first part, I didn't love those people. A primeira coisa é que os meus ex-namorados eu não os amavam. They were ugly. So that was the first thing. So like I didn't love them. So Então, primeiro, eu não amava eles. like I thought maybe I thought I did, but at the time it was like whatever. What? No, maybe I Quem sabe eu achava que eu amava eles. and that was I was kind of cold. So I'm not a good one to answer. E eu era bem fria, eu não sou uma boa... Yeah, she's not a romantic type, so... I will say this, she was the first one to say I love you to me. Oh. After like 2 weeks. Creepy. Okay, That's so pretty much. the question was, A pergunta- how do you know you were ready, right? Yeah, after breaking up with, or having previous I relationships. think when you're young Eu acho que quando você é novo and something major happens, e algo grande acontece, it's the end of the world. parece que é o fim do And a mundo. lot of people here E muitas pessoas aqui, can't tell me no, eles podem dizer que não, but I follow you guys on mas a Instagram. gente segue vocês no Instagram. And I think that we have big feelings. Então, quando a gente sente algo, a gente sente We intensamente. feel it. Yeah, everything is a burning passion. Oh, David, what's up? Tudo na hora é como uma paixão. Opa, vai adicionar na pergunta. No, so it doesn't have to be like other relationship. It can be like you're working on your relationship with God or something like that as well. Okay, got you. Yeah. Okay. But yeah, we do have big feelings. Mas quando a gente tem os nossos sentimentos, a gente é intenso neles. And we dive into those feelings. E a gente acaba mergulhando nesses sentimentos. And because our love is so intense, E porque a gente ama de uma forma intensa, we focus just on that. a gente acaba focando só naquilo. And when, let's say, the person does break up with you, E quando aquela pessoa acaba terminando com você, your world feels like it just falls apart. parece que o seu mundo acaba. And you feel like, I don't want to talk to anyone ever E again. você pensa, eu nunca quero falar com mais ninguém. I never want to see another boy in my Eu life. não quero ver outro menino na I minha never want to vida. see another girl in my Eu não life. quero ver outra menina na minha vida. But that's
the time Mas é aí quando você tira um pouco do tempo and get closer to God. para se aproximar a Because Deus. that's what I did Porque foi o que eu fiz. when I had a boyfriend. Eu tinha um namorado. That just like Amanda, it wasn't something that I know I didn't love him. Como Amanda falou, eu sabia You que eu do. não o amava. And I knew that in order for me to find my E eu husband, sabia que para eu encontrar o meu esposo, I needed to fix my life. eu precisava de primeiro arrumar a minha vida. And you can't fix your life out in the world. E você não pode arrumar a sua vida no mundo. The place to fix yourself Aonde você vai poder se arrumar, is se in the melhorar, presence of God. é na presença de Deus. So while I got closer to God, Então eu me aproximei de Deus I found Matt. e eu achei o Mateus. And he helped me in my walk. E o Mateus me ajudou na minha andada. He didn't try to be my boyfriend, Ele não tentou ser o meu namorado, even though he kind of did. mesmo sendo que ele de alguma certa He forma he tentou. focused on holding my hand and helping me first. Mas primeiro ele focou em segurar a minha mão. E me I didn't ajudar want to hold your também. hand, but you spiritually held my hand. Espiritualmente falando. And after my walk with Christ, when I felt like my heart was ready, E quando eu senti que meu coração estava preparado, is when I was able to go into a secret place with God. foi quando eu entrei no lugar secreto com Deus. And that's when I started dating E Matt. foi quando eu comecei a namorar com And he Mateus. respected my time. E ele respeitou o meu tempo. So you'll know you're ready Então você vai saber que você está pronto when the person that wants to be with quando you a pessoa que está com você will also be able to understand you também te entende and respect each other's e time. vocês se respeitam. I didn't know I was so romantic. You're not. Well, I'm in the same boat as Felipe. Eu tô no mesmo barco que Felipe. I never had a girlfriend before Steph. Mas beijou pra caramba. Different story. True, Different true. Boy over here telling lies. I know your story, boy. He didn't believe in titles. I didn't want to put a title to the relationship, you know? ok. Ele não namorou, ele só It's on beijou. the internet. But with Steph, for me it was a little different. Mas com a Stephanie foi algo diferente. I didn't like her when I first met her. Eu não gostava dela quando eu conheci ela. For like the first 2 days, and then I liked Os her. primeiros 2 dias, mas depois eu comecei a gostar dela. But when I started liking Steph, Mas quando eu comecei realmente a gostar da Stephanie, the first thing that came into my head a primeira coisa que eu pensei was that she was way out of my league. era que ela era fora do meu alcance, da minha realidade. She was like a popular, beautiful athlete. Ela popular, atleta, bonita, I watched Star Wars in my basement by myself. e eu completamente loser, perdedor, Yeah, real bad. assistindo Star Wars. My best friend's my mom. A minha melhor amiga é minha mãe. But She doesn't even like you. with Steph, Mas com a Stephanie, I prayed to God eu orei and I said, I'm gonna shoot for the stars. e eu falei, eu vou tentar. And God's like, she's gonna immediately friend zone you, dude. E Deus falou, ela vai te querer só como amigo. Yep. So for like 2 years, I fought to get closer to Steph. E por 2 anos eu lutei para me aproximar da Stephanie. But the best part of that whole situation Mas a melhor parte dessa situação was even though she wouldn't accept the relationship at the time, é que mesmo sendo que ela não estava aceitando o relacionamento naquela época, by seeking God and by seeking a friendship with her, quando eu estava procurando me aprofundar com Deus e ter uma amizade com ela, our relationship became a lot stronger once we actually started dating. o nosso relacionamento estava bem mais forte quando começamos a namorar. And all those women E todas aquelas mulheres that I hugged, que eu beijei de língua, Nossa. I forgot about them. esqueci delas. I don't. Don't So, censor yourself, boy, not yeah. with me. But like Steph was my one and only from the get-go. Stephanie foi a minha única. I'm so embarrassed. I'm just gonna. Vai, vamos passar. Passa outra pergunta. Ok. Eu e a Franciele temos um caso diferente. Me and Fran, we have a little bit of a different case. Eu vim de um lar cristão. Por causa que eu... Eu traduzi de português para português. Because I was born in a Christian home. Eu conhecia o caminho de Deus. I knew the way, Mas eu não andava nele. but I didn't follow and walk in that way. Então, quando eu conheci a Franciele, So when I first met Fran, eu andava num caminho bem torto. I was walking in a crooked path. Bem torto. Very crooked. E
quando nós nos conhecemos, nós tínhamos um relacionamento como o mundo aí fora apresenta para todos. And when we were dating each other, we had the type of relationship that the world tells us about. Sexo, bebida, Sex, saideira, drinking, we'd party todo dia, every day. todo dia. E o nosso relacionamento durou só tempo. And because of that, our relationship lasted a short amount of time. Mas hoje eu entendo que aconteceu todas essas coisas. But today I understand that these things happened Deus estava dando a oportunidade da gente poder ter uma vida diferente lá na frente. because God was giving us the opportunity to have a different life. Porque nós terminamos, Because when we ended our relationship, tivemos corações partidos, our hearts were broken. mas o mais importante de tudo eu acho que foi trabalhar o nosso ego. But what's most important is our ego was worked on. Porque eu não fiquei com ressentimento dela de falar, nunca mais quero ver a cara dela também, me largou. Because I never had the feeling of saying, oh, I don't want to see her ever again because she left me. Eu pensava, ela tem que fazer o que é melhor para a vida dela. But I eu used vou to think fazer she na minha. needs to do what is best for her, and I need to do what is best for me. E o engraçado que passado um ano, And after about a year after we broke up, nós estávamos bem distantes, nem se conversava. we were very distant from each other. Ela estava passando por um momento bem difícil da vida dela, onde eu não tinha conhecimento. She was going through a difficult moment of her life that I did not know that was going on. E o Espírito Santo, através da minha mãe, And the Holy Spirit, through my mom, trouxe ela de volta assim para a família, brought her back into our family circle, mas como para ajudar, but in a way for us to help her, porque ela estava passando por um momento bem obscuro, because she was going through some dark moments. depressão, tá ligado? She was very depressed. E nós fomos para ajudar como um lar cristão, And we went as a Christian household to help her, para tentar aplicar a palavra de Jesus, a ensinar os caminhos To- de Jesus. to try to teach the Word of God. E foi através desses momentos de que nós começamos a se ajudar. And it was through those moments where we were helping one another Deus nos colocou juntos novamente, that God put us together once again, mas com um propósito diferente. but with different purposes. Nós colocamos um propósito que nós queríamos nos casar. We had the purpose that we were going to get married. Nós não queríamos mais ter uma vida igual nós tínhamos antes. We were not going to have the life that we had before. Então, tudo que nós já tivemos no passado So everything that we had done in the past, acabou naquele momento quando nós terminamos. it had stopped right there and then. E a partir do momento que nós começamos novamente, foi uma vida nova em Cristo. And once we started our relationship again, it was a new life in Christ. Então, não é fácil, It is not easy, mas se você estiver andando nos caminhos de Deus, but if you are walking in God's path, eu tenho certeza que de alguma maneira Ele vai falar com você. I'm certain that He will speak to you. Talvez não na maneira auditiva que você vai escutar uma voz, falando Maybe na sua you will cabeça, not hear an actual voice, mas a uma pessoa, but He'll use people. abrindo a Bíblia, às vezes lendo, você vai sentir alguma coisa queimar no seu coração. Maybe just reading the Word, you'll feel something in your heart. Então, a gente, tipo assim, tem que buscar para Deus te falar com você. So you have to seek Him so that He can speak to you. Eu não sou muito bom de ficar falando, não. I'm not very good at continuing to speak, so I'll pass the mic on. Eu acho que eu vou responder a sua pergunta. I'm going to try to answer your question. No que o Mateus falou agora, né? Tudo isso que ele falou, que ele através In what Mateus was saying, que através de quando eles vieram me buscar naquele momento que eu estava passando pelo momento de depressão, that when his family came to my rescue as I was going through sofrendo depression, muito, suffering a lot, porque eu tinha acabado esse relacionamento, because I had ended this relationship, mas eu tinha outros relacionamentos que eu passei na minha vida but I had other relationships in my life, lá no mundo in the world, que me machucaram muito. that hurt me a lot.
E essas feridas desses relacionamentos, And the wounds that these other relationships left, eu carreguei elas como bagagem nas minhas costas. I carry them as weight in my back, on my shoulders. E feridas bem profundas expostas. And they né? were very profound, deep wounds. Então, era difícil pensar em ter um relacionamento sadio com o Mateus, So it was difficult to think about having a healthy relationship with Mateus, sendo que eu estava no mundo e não tinha Deus. since I was in the world without God. Quando a família do Mateus veio me buscar nesse momento de depressão e começou a me ajudar, And when Mateus' family came and rescued me during my moments of depression, conhecendo a palavra de Deus, knowing the Word of God, me entregando a Deus, and giving my life to God, decidindo que a partir daquele momento eu ia ter uma nova vida em Deus, deciding from that day on that I was going to have a new life in God, foi quando o meu coração começou a ser curado. that's when my heart began to be healed. E aí, então, hoje em dia eu entendo And so today I understand que esse amor verdadeiro que eu e o Mateus a gente tem, that this love that we now have, e que agora vai se tornar um casamento that daqui a will pouco, in a couple of days become a marriage, e a gente vai ter a nossa família, and we will build our family, é o amor, certo? É o meu futuro marido. is the right love. He is my future husband. Porque é através de Deus. Because it is through God and because of God. Então, o momento certo de So- saber The moment that you know que você está curado that you are healed para ir para um próximo to relacionamento, go into a relationship, se você teve um anterior, especially if you had a previous relationship, é colocar o seu corpo, seu coração, sua alma is to put your body, your soul, your spirit em Jesus Cristo, em Deus, in God, in Jesus. e Ele vai falar com você quem vai ser a sua futura And esposa He will guide you and speak to you who your future husband or ou wife will seu be. futuro esposo. Okay, so my past relationship Meus relacionamentos do passado happened when I was in a really bad place in my relationship with God. aconteceu numa época que o meu relacionamento com Deus não estava bem. I was really hurt by the church. Eu tinha sido machucado pela igreja. And this Not person, this church. not this church, the church back there in Peru. Não essa igreja, uma igreja lá em Peru. And this person came to feel that emptiness that I was feeling. E essa pessoa veio para preencher um vazio que estava dentro de mim. When I came to America, Quando eu vim para os Estados Unidos, the Lord opened my eyes Deus abriu meus olhos and He showed me what I already knew. e Ele me mostrou o que eu já sabia, It was wrong. que estava tudo errado. So I went through my process of healing, Eu passei um processo de cura and I knew I was ready to start dating again e eu sabia que eu estava pronta para namorar novamente. when I stopped seeking in people, or I stopped looking for people Quando eu parei de procurar pessoas, to feel the emptiness that only God was able to feel. procurarem pessoas para preencher o vazio que só Deus podia preencher. So I just spent time with the Lord in my single season, Então eu passei um momento com Deus quando eu ainda estava solteira, hopeless romantic over here. So super romântica, so I went through it mas mesmo assim eu passei por esse momento. because I wanted it, but I knew I wasn't ready for it. Eu queria aquilo, mas eu sabia que eu não estava pronta ainda. And even though I was praying for it, and I was like, God, why I'm not receiving it yet? E mesmo sendo eu estava orando e pedindo, eu questionava por que não estava recebendo. Really deep inside, I knew I wasn't ready yet. Mas eu sabia no fundo que eu não estava pronta. Until I allowed the Lord to be the only one that was feeling that emptiness in my Até heart. quando eu deixei Deus ser o único que estava preenchendo aquele vazio. And when He was the everything in me, E quando Ele foi tudo o que eu precisava, that's when I realized that I was ready to let the person that He had prepared for me walk foi into my life. quando eu estava pronta para deixar a pessoa que Ele tinha preparado entrar na minha vida. I hope that answered your question. Espero que isso respondeu a sua pergunta. Hi guys. Oi, galera. So but unlike Felipe, before me and Tiffany started dating, I did have an ex-girlfriend. Well, Não ex-fiance. igual o Felipe. Antes da Tiffany, eu tive uma ex-namorada, Fiance, yeah. ex-noiva. I was engaged Eu estava noivado, at 21 years old. com 21 anos de idade. Now I see how crazy that is. E agora eu vejo que isso era doido.
Hey, I was engaged at 21, bro. Yeah, but like you guys were smarter. There's no way you both were engaged at 21. Oh yeah. We're a Okay, I year forgot. apart. Age grows. I forgot. That's how that goes. So forget it. But yeah, I was engaged at 21. Eu tava noivo com 21 anos de idade. But the one thing that I kept noticing, Mas algo que eu estava percebendo que estava acontecendo I'm easy to love. é que eu sou fácil de amar. So unlike everybody, not like me personally, but like everybody up here said that like they didn't feel like they loved people, or like they didn't love those people. Oh, you're easy to love. Like I'm you fall easy, in like love I easily. fall in love easily for Que people. ele se apaixona facilmente, é o que ele tá falando. So I noticed that in myself as a flaw. E eu percebi que isso era algo ruim dentro de mim. And one thing that God showed me was that I also don't know how to receive being loved. E algo que Deus me mostrou é que eu não sabia como receber amor. So in my past relationship, I would do anything to make that person happy. Então, no meu relacionamento no passado, eu fazia de tudo para que aquela pessoa fosse feliz. And when me and her broke up, E quando nós terminamos, which it's not important, but I broke up with her. e Just não saying. é importante, mas ele que terminou com ela. But And we all agreed, we all backed it up. Well, We all approved of it. it came from a big thing because I'm very family oriented. Veio de algo que eu dou bastante valor para minha família. And when your family tells you that you're not who they raised you to be anymore, E that's quando- when you have to notice E stuff. quando a sua família fala que você não é aquela pessoa que eles criaram, você tem que perceber que tem algo de errado. I felt myself not being happy. Eu vi que eu não estava mais feliz. I felt myself not fighting for what I believed. Eu vi que eu não estava lutando para naquilo que eu acreditava I felt like I wasn't being authentic. e que eu não estava sendo verdadeiro. So when me and her broke up, I didn't know when I was going to ever get in a relationship again. Então, quando a gente terminou, eu não sabia quando que eu ia namorar novamente. I found myself in horrible situations. Eu me encontrei em situações terríveis. I would go out with coworkers and get drunk. Eu saía com as pessoas que eu trabalhava e bebia. Yeah, I'm a pastor's kid that did a lot of sins. Fine. But I had to go through that phase. Mas eu tive que passar por essa fase. And when I finally decided, like, this isn't who I am, E quando eu percebi que essa não era a pessoa que eu era, and I finally started noticing that for me to really ever fall in love again, e eu percebi que para eu me apaixonar e amar novamente, because I was that loving guy, I couldn't even receive a hug anymore from someone. por causa que eu era uma pessoa que amava amar, mas eu não sabia nem receber um abraço mais. So I knew I needed to find that again. Então eu sabia que eu precisava de achar aquilo novamente. And I knew that's something that alcohol wasn't going to fill. E eu sabia que isso era algo que o álcool não ia preencher. I knew that's something women weren't going to fill. Eu sabia que isso era algo que mulheres não iam preencher. So I had to go through my phase. Então eu também passei pela minha And fase. I was up here still playing the instrument. I would Eu cry, Estava aqui tocando, eu chorava. didn't feel worthy. Eu não me sentia suficiente, digno. But the only time that I knew I was ready for a relationship again Mas quando eu percebi que eu estava pronto para um relacionamento, was when I could feel God's love in my life foi again. quando eu senti o amor de Deus na minha vida. I did still have rules in my brain. Eu ainda não tinha regras na minha. No, I did. I still had like rules that I had given myself, Eu ainda tinha regras na minha cabeça, na minha like mente. checklists that I needed to see before I would get into a relationship again. Coisas que eu teria que ver para antes de entrar num relacionamento. Not even a relationship, but checklists that I would see before I let myself open up again. Coisas que eu tinha que ver e perceber antes de eu me abrir novamente. But asking God, E pedindo a Deus, talking to Him, falando com Deus, talking to friends, falando com amigos, which my friends in the world never had good advice, just por letting causa you que know. os amigos do mundo nunca davam boas dicas, conselhos. But the number one thing that I really was told during that moment Mas a coisa mais importante que foi falada para mim naquela época is I had to accept that if God wanted me to be single for the rest of my life, I had to be okay with é that. que eu tinha que aceitar, se Deus tivesse o plano de eu ser solteiro o resto da minha vida, que esse era o plano de Deus. Because sometimes God doesn't have you know it's in the future. Por causa que às vezes Deus não te mostra o futuro. But if you're consistently chasing it, you start having that anxiety. Mas se você sempre está correndo atrás do seu futuro, você começa a ficar ansioso por aquilo. But in that moment, I just read where it says that God sees that we can do what Jesus did and more when He was on this earth. Na Bíblia fala que Deus nos deu o poder de fazer coisas além do que Jesus fez na terra. And if He could do that, that means I can love more than I could ever imagine.
Então isso quer dizer que eu posso amar além do que eu ainda imaginava. I had to get to the point where I'd be willing to die for someone else. E eu tinha que chegar ao ponto que eu tinha que estar pronto para morrer por outra pessoa. So when I felt that maturity, that I was willing to die, not just for my girlfriend or my family, but also for a stranger that I don't know. Quando eu senti esse crescimento e essa maturidade que eu estava pronto para morrer até mesmo por um estranho, That means that I knew I was ready. aí eu sabia que eu estava pronto. That's about it. E é That isso. was a really good question, guys. That's something that I don't know about you guys. I needed to hear their answers. That was very blessing. Essas respostas foram de bênção para a minha vida. Anyone else? Okay, go ahead, Bianca. Oh, we got written question again. I have like 3, but I'm gonna start off with one for you two, like the couples. Who's you two? You, Felipe, Amanda, We're all Stephanie, couples. and Matt. Oh, the married couples. Yeah, the married. Yeah, the married couples. Okay. You can get married. It's okay. What would you say was the biggest difference or challenge when you got married and had kids, and how did you overcome that? Qual que foi a maior diferença depois de você ter casado e ter tido filhos? You want to give it from the mother's perspective? So I think the answer is going to be really different for like Steph and my brother and me and Felipe because if A you resposta vai guys- ser bem diferente entre nós e a Stephanie e o Mateus. I think you guys might not know this, but I got pregnant 3 months after I got married. Por causa, quem sabe você não sabe disso. The whole family did the math. Mas só que Yeah, eu a lot of people engravidei. were eu engravidei. I just work fast. Eu engravidei 3 meses depois do casamento. So for me and Felipe, like we were still getting used to each other, and now like we had a baby. Então, para mim e para o Felipe, a gente ainda estava se acostumando um com o outro e ali a gente já estava pronto para ter um filho. So I think for us, like the question really is going to be like, how is it going to be when we don't have our kids, like when they grow up? Então, eu acho que a pergunta para a gente vai fazer mais sentido como que vai ser quando os nossos filhos forem adultos. Because we always like it was always us and like a child. Porque a nossa vida sempre foi nós dois mais uma criança. When me and Steph got married, we were not thinking about kids. Quando eu e a Stephanie casamos, a gente não estava pensando em ter filhos. We couldn't even think of like, oh my God, I don't even know how we'd pay the bills if we had a child at that A time. gente nem pensava como que a gente vai pagar as contas se tiver filho. But naturally, as our relationship progressed, our marriage progressed, Mas enquanto o nosso relacionamento foi crescendo we felt e like there was progredindo, something missing in the house. a gente sentiu que tinha algo de falta, que estava faltando na casa. And one thing about me and Steph, ever since we started dating, we were planners. E algo sobre eu e a Stephanie, a gente sempre planejou tudo. If I could, I would have gotten married with Steph the day we started dating. Se fosse por mim, eu teria casado com ela o dia que eu encontrei ela. But I had college. Mas eu tinha que terminar a minha universidade. I also had to put pants on. I stayed all day playing video games in my underwear, basically. Eu tinha que colocar calça porque eu estava de cueca jogando videogame o dia I todo. had to change a lot before I could Então marry eu tive que mudar muito. And with that, I planned. Steph gave me an ultimatum. E a Stephanie me deu ultimato? Yeah. How many years? Yeah, she said, if you don't propose to me in 3 years, Ela we're gonna falou, end. se você não me pedir em casamento em 3 anos, She knows what she wants. acabou. 2 years and 364 days later. Então, literally- quase 3 anos depois. Literally. Too I too proposed, many like on the calculations. day I proposed. Eu pedi ela em casamento. Yeah, like at the buzzer, you know. Oh, sorry. So, but I planned that. Like I Mas eu planned it out. planejei isso. And then when we got married, planned again, you know, after 2-3 years, we started saying we want to have a baby. E quando a gente se casou, a gente planejou que a gente queria ter filhos. So for us, there was a change. Então, pra gente teve uma mudança, But the change wasn't unexpected. mas a mudança não foi algo que a gente já não estava esperando. We planned for that change, and like I said, it felt like something was missing at a certain point, and now we have it. A gente And now- planejou e agora a gente tem aquilo que a gente estava planejando. And because of the planning, we're so happy right E now. porque a gente God's so good. planejou, a gente está muito feliz. So I think you talked about what difficulties we had post-marriage. Você perguntou sobre as dificuldades que a gente teve depois do casamento. So no matter how much you might know someone, Não importa o tanto que você conhece alguém, you're still going to be shocked because you've never lived together. você ainda vai se ter surpresas porque vocês nunca moraram You're juntos. going to be like, well, he leaves his towel on the bed and Você it's vai wet. falar, mas ele deixa a toalha na cama molhada. The hamper's right, but he leaves the dirty clothes right next to it and not inside.
A cesta de roupa suja está ali do lado, mas ele deixa em But cima da so cama. it's little things Então são coisas pequenas that you won't know que você não vai saber until you're living with that person day to day. até o dia que você começa a morar com essas So I think pessoas. some things that troubled us, Então algo que a gente teve dificuldade, that now it's just we're used to it, que agora a gente se acostumou, is small personality traits. são coisas da nossa personalidade. Things that are like, oh, I didn't know you did that when you got angry. Coisas que a gente percebe, não sabia que você fazia isso I quando didn't ficava know com that. For raiva. example, like I'm the type that if I'm upset, Eu sou o tipo de pessoa que se eu estou com raiva, we're gonna talk about it right now, a gente vai falar sobre and aquilo we're gonna deal with it agora right now. e a gente vai lidar com aquele problema And you agora. saw Matt go. E você, He's not. He likes to kind of just step o away. Mateus, ele gosta de sair, respirar. He doesn't like to talk about Ele it. não gosta He's de not a falar, talker. ele não gosta He de likes falar. to sleep on it. Ele gosta de pensar, dormir. But the Bible tells us that you cannot let the sun go Mas a down Bíblia fala para não over your deixar o anger. sol se pôr sobre a sua ira. So I was like, the Bible says Então eu sempre falo para ele, a Bíblia diz the sun cannot go down, que você não pode and we deixar o cannot be sol se fighting. pôr e a gente não pode ficar So brigando. I think that was one of our conflicts Então eu acho que isso daí foi um dos nossos conflitos. that I always wanted to talk about what happened Que eu sempre queria falar sobre os nossos right problemas. then and there. Naquele mesmo momento. And he didn't really want to talk about it. E ele não queria falar. We still work through that. A gente ainda That's trabalha something that we still kind of struggle with. e é algo que a gente ainda luta contra. Because I just kind of I'm gonna fix it. I want to fix it. Por causa que eu quero arrumar See? na hora. Because if there's a problem, I want to fix it. Porque se tem um problema, eu quero arrumar With aquele problema. anyone, not only with him, Isso with é com anyone. qualquer I pessoa, não want to só fix com ele. it. Eu quero I don't want a lidar com reason aquele for problema. anyone to be upset with me. Eu não quero I'm gonna let you ninguém know. ficar Are we com okay? raiva de mim. But yeah, that's something that we struggled with. With the change too, like what you don't like about the person E o que you're você não dating, gosta da pessoa que você you're está gonna hate it namorando, when You gonna hate it big você vai time. odiar aquilo It's quando not gonna você be casa. rainbows all the time. Yeah, and what you love, E aquilo que você ama, you're gonna love so much more. você vai amar muito mais. Because- Oh, you're so sweet today, babe. Yeah, Oh my God. We should do this more often. yeah, but like I said, what you hate, you're really Whatever. yeah. So you'll appreciate it. Like one thing that like I used to hate having to like leave Felipe at night, Eu não gostava de ter que dar tchau pro Felipe à noite. or like having to like drop you off home. Ter que deixar ele na casa dele. So like when we got married, that was really like it was really cool. Então- to, like okay, church is over. Now Oh, we go endless together. sleepovers. Quando a gente casou, é o fato de depois da igreja não ter que dar tchau. Stuff like that. Yeah, that's it. And after Jules, it's just like Amanda and E Phil agora talked depois da about. Jules It's different. é diferente. It's a shock. É um choque. It's again, no matter how prepared, we're planners Por causa que like, a gente planeja to the tudo. detail. A gente planeja No tudo matter até how o much we detalhe. planned, Não importa o quanto você planeja. you don't know what the baby's gonna be like. Você não sabe Babies don't como have que o bebê plans. vai ser. Babies don't have plans. They don't care about your plans. Porque bebês não estão They nem don't aí care com what you seus have planos. going on. Eles So não it was tão nem just a matter of us adjusting to her aí. E and adjusting to each other, a learning gente se ajusta um com os outros e se ajusta com o bebê. because you think you know yourself, Porque você acha que você se conhece and then when a baby comes to the world, e quando o bebê entra na história, you don't get to know just the baby. você não conhece só o bebê. You learn a new you. Você aprende algo sobre We're você. both new people, Nós dois somos novas pessoas. and we're learning each other again E a gente está aprendendo algo um sobre o outro, as a mom and a dad, como mãe e pai. and how our love language looks. E como que é a nossa linguagem. Maybe do you amor. guys like gifts. Quem sabe vocês gostam de presente. Maybe you guys like quality time. Quem sabe você gosta de tempo junto. You know, affection. Você gosta de mostrar afeto. We had to figure out different ways Nós tivemos que to descobrir love novas formas de se amar. because she needs attention all the time. Por causa que ela precisa So de I like tempo quality toda hora. time, Eu gosto de tempo de qualidade, but she needs more quality time than me. mas ela precisa de mais So tempo it's de just qualidade do que eu. life changes, Então a vida muda. and that's okay. E isso é ok. That's okay. That was beautiful. Jayla, what's your question, my love? Come on. I thought you had a question. Don't be shy. Come on. What's your question? Just say it to Brittany then, and then let Brittany ask. Okay. How do you deal with a relationship where you guys have different religions? Well, I'll say something real quick. It's something that I always say to Amanda. Thank you, Matt, for translating. Oh. It's something that I always.
Tem uma coisa que eu sempre falo com a Amanda. and it's something that we have in our relationship. É algo que a gente tem no nosso relacionamento. For a relationship to work, Para um relacionamento funcionar, you need to be the same where it matters você precisa ser a mesma pessoa onde importa and be different where it matters. e ser diferente também onde importa. Because our political view is the same, Porque a believe gente so. acredita nas mesmas coisas políticas. our religion is the same, Nossa religião é igual. which that's where it matters to be the same. É aí que importa. But we are very different. Mas somos muito diferentes. She, like Steph, is a talker. Ela é igual a Steph, ela and fala probably muito. like 99.9% of women. Mas ainda. And I am not. E o Felipe não é. And He talks a lot. and even our personalities and the way that we are to each other is different. E até a nossa personalidade, o jeito que somos um com o outro é Even the diferente. fact that I eat unhealthy and she eats healthy, O fato que eu como coisas más e não, coisa que não é saudável e a Amanda coisa que é saudável. like we complement each other in that way. A gente complementa um ao outro. And the dessa Bible maneira. says that E a Bíblia fala it talks against julgo desigual. I forgot how to translate that in English. Yeah. And julgo I think desigual. that that's exactly what it means. Eu acho que é isso que significa. It doesn't mean that you're going to find a person that is your twin and identical to you, Não significa que você vai achar um gêmeo, because that'll make life boring. que isso vai ser uma vida chata. She learns new things from me, I learn new things from her. Ela aprende coisa nova de mim, Like eu she has a dela. horrible sense of humor. Ela o senso she de humor dela does. não é boa. It's not. But like we complement each other, and like I said, where it matters to be the same, we're the same. Onde importa ser igual, a gente é igual. Yeah, I actually wish we had some of the older, like really old couples, like from our church, because we do have women in our church who married men who, it's usually the women that are Christian and the men, sorry. Não, cara, catch up. and the men that are not. Eu, But, que- like- eu queria ter os casais mais antigos da igreja para também trazer a perspectiva deles. Because like I've seen firsthand, and I know like some of people here might have seen it too, that like it's a big struggle. Eu sei que muitas pessoas já viram que é uma dificuldade grande. Because when you're young, like things are fun. Like even like at our like things are fun. But Quando- as you get older, Quando você é novo, tudo é legal, mas depois que você envelhece um pouco, like I'm trying to raise good kids now. eu quero que minhas filhas crescem para ser boas. So if my husband is out drinking or he's out, smoking or he's like watching games and he's not the same religion as me, like Se meu that- marido that's gonna be sai a problem. e bebe ou fuma ou não é a mesma religião que eu, Yeah. That's just a problem because now you're trying to raise kids with not the same perspective. isso é um problema, porque aí suas crianças não vão ter a mesma perspectiva. Yeah, so again, that might not show up right away in your marriage, but eventually it will. And I think a lot of the older couples, I've seen it firsthand where they really struggle, and E it's a e big se isso não aparecer no seu casamento, se você casar com alguém diferente, eventualmente vai aparecer. E eu já vi muitos casais antigos da igreja sofrer com isso. Bom, Well, a Franciele, como nós já conversamos, as we ela said, era católica Fran was Catholic e eu era cristão. and I was a Christian. Não era fácil, It was not easy. não mesmo. It was not easy. Porque era muito difícil para ela entender o contexto de sair de uma igreja católica e vir para uma igreja. It was difficult for her to understand the idea of leaving a Catholic church and coming to a Christian church. Fala. Era difícil. Eu acho que eu vou explicar dessa forma. I'm going to explain it this way. Era bem difícil porque a gente tinha pontos de visão diferentes It was difficult because we had different points of view de quem era Deus para ele of who God was e de quem era Deus para mim for him and who God was for me antes. before. Então a gente mais discutia So we would argue more do que a gente concordava com os pontos de direção que a nossa vida tinha que tomar. than we agreed with where our lives should go. Então, pode você imaginar como que um relacionamento entre duas pessoas de pontos de visão tão diferentes So you can imagine how a relationship with people with different points of views pode andar para frente? can
proceed. Você não tem plano, como o Matheus e a Stephanie estavam falando antes. It cannot progress if you don't have a plan. E se você não tem o mesmo ponto de And if you don't vista, have the same point of view, você não sabe aonde que você quer chegar. then you don't know where you're headed. É. Yes, I agree. Spoken like a true man. Yep. O que ela falou é verdade. Não, mas porque eu vou dar um exemplo. I'm going to give an example. Nós íamos num culto. We went to a church service. Às vezes eu chorava no culto com uma coisa do Espírito Santo falando no meu coração. I would cry as I felt the movement of the Holy Spirit Porque eu sabia que da maneira que eu estava vivendo era errado. because I knew that the way that I was living was wrong. E quando eu chegava em casa, And when I got home, e ela falava, por que você estava chorando? and she would ask me, "Why were you crying?" Porque é um momento que a gente não se sente digno de estar na presença de Deus. Because it was a moment that I didn't feel worthy to be in the presence of God. E eu sabia o que eu estava sentindo, mas eu não conseguia explicar. And I knew what I was feeling, but I couldn't explain it. E para ela entender, então, And for her to even understand it, maluco, você tá louco. it was impossible. Era briga demais. Que We dava. used to fight a lot about this. Nós brigávamos muito por We used to conta fight dessas coisas. a lot because of these things. O que eu posso falar é, What I can tell you is, procurem um namoro, uma pessoa da sua religião. look for viu? someone of your religion Yeah, porque não é fácil. because it is not easy. Mesmo namoro cristão, todos eles estão aqui, eles podem te falar. Because É all difícil. of the Christian couples that are here, they can tell you it is difficult. Agora imagina fora, tá doido. Imagine someone that is of a different religion. My past relationship, I was dating someone who was not O Christian, meu relacionamento passado era com alguém que não era crente and I've been raised and born at church. e eu nasci num lar cristão. So everything I knew Então tudo que eu sabia and everything I wanted e tudo que eu queria was God. era Deus. And He didn't want the same things that I did. E ele não queria as mesmas coisas. We went through phases in the A gente relationship passou por fases no nosso relacionamento when at the beginning, que no começo He will come to church with me. ele vinha na igreja comigo I want to learn about you. e falava que queria conhecer eu, I want to understand what you believe in. eu quero entender aquilo que você acredita. So He will show up to church. Então ele vinha para a igreja. So later, the week after, or like later on, E daí depois, com o tempo, he could hold that as an excuse ele usava como desculpa to go out and drink and get drunk and hang out with his friends. para sair com os amigos dele, beber, ficar bêbado. Oh, but if I go to your church, why can I go to what I believe and I enjoy doing? E daí ele falava, se eu posso fazer aquilo que você gosta e acredita, por que que eu não posso fazer aquilo que eu gosto? And it gets to the point when you are in the situation, E chega no ponto que você está na situação, and because I would call it like illusion, like you are so like excited to be in a relationship. e porque você está naquela ilusão daquele relacionamento, You don't want to lose the e person. você não quer perder a pessoa, So you actually start to believe what they're saying. você começa a acreditar na mentira deles. Oh, like he's right though. He's going to church with me. Why can I be understanding and accept that he's going to Você go get drunk with his pensa, ah, friends? mas ele está indo na igreja comigo, então deixa ele sair com os amigos dele também. Oh, he will lie to me, Ele mentia para mim, but then he will come and in front of my face he will say, "No, that's not true. I promise." mas daí ele falava, não, não é isso que eu estava falando, eu prometo. And I've been raised with men that love God. E what? I've been raised around men that love God. Eu fui criada para amar a Deus. Eu fui criada por homens que amavam a Deus, My dad, people at church that were in relationships that were godly men, pessoas, homens de Deus que amavam a Deus, and I trust in their word. e eu confiava na palavra deles. So when this man will come and say, "I promise I'm saying the truth to you," Então, quando esse homem falava, eu prometo que eu estou te falando a verdade, I will believe what he was saying eu acreditava nele, because I thought he was a good man. porque eu achava que ele era um bom homem. And it gets to the point when what's bad, E aquilo que é mal it starts pulling you from the good. começa a te puxar do bem, Why? Because everything that is in the word is pleasing to your flesh. por causa que aquelas coisas que tá no mundo entra na sua carne. My thinking was, oh, like I want him, at some point in the relationship, he's going to become Christian. E eu pensava, uma hora ou outra ele vai se converter.
at some point he's going to fall in love with God as much as I am. Uma hora ou outra ele vai amar a Deus da mesma forma que eu At amo a some point we're Deus. going to have kids and we're going to raise them to be kids of God. Nós vamos ter filhos e eles vão ser de Deus. We're going to work for ministry A gente vai trabalhar no ministério, because that's what I was dreaming. porque esse era o meu sonho. And that's what I wanted in my partner. E era isso que eu queria no meu cônjuge. But he wasn't dreaming the same dreams as I was dreaming. Mas ele não estava tendo os mesmos sonhos que eu estava. He wanted to go out every weekend. Ele queria sair todo fim de He semana, wanted to get drunk. ele queria beber. He probably, if he wanted kids, he wasn't planning on taking them to church. Se ele quisesse ter criança, provavelmente ele não ia querer levar eles para a igreja. So if you are planning on living a life that's going to be pleasing to the Lord, Então, se você quer ter uma vida que vai agradar a Deus, don't look for someone that God is not even in their plans. não procure alguém que Deus não está no plano deles. Because at the end of the day, they are going to end up killing your dreams. Porque senão eles vão acabar matando os seus sonhos. And you're going to start dreaming their dreams. E você vai começar a sonhar os sonhos deles. And then you're just going to delay what the Lord wants to do in your E life. você vai atrasar aquilo que Deus tem para sua You're vida. going to hurt yourself, E você vai se machucar. which save that, guys. E você não precisa passar por Protect isso. your heart. Proteja o seu coração. Don't open because then you're going to end up with scarves, Porque senão você vai acabar com cicatrizes. and those scars sometimes are hard to heal, E essas cicatrizes são difíceis de ser and curadas. they take a lot of time. E demora muito tempo. And then you drag those scars into new E relationships, daí você leva essa cicatriz para novos relacionamentos. fears, Medo, insecurities. insegurança. You drag all of this in every single relationship that you have. Você acaba levando isso para todos os relacionamentos que você tem. So don't open your heart to someone that doesn't believe the same things that you believe in. Então não abra o seu coração para alguém que não acredita nas mesmas coisas que Because você acredita. it's not going to be good for you. Porque não vai ser bom para você. That was good. Last question. Ready, guys? Última pergunta, Because it's already getting late, porque já está ficando tarde. I'm going to let Samuel. Go ahead, Samuel. Ooh, that had purpose. Sounds spicy. Ooh, yeah. Okay. I like hot sauce. Okay. All right. How do you not get sick of the same person for like years? Como que você não se enjoa da mesma pessoa por anos? It's like you wake up to the same face every day. I'll answer that. No, that's a good question. That's a good Video question. Here's the thing. I'll do it, sorry. Okay. It's not that like Não é que that person that you marry aquela pessoa que você casou is perfect, é perfeita and now you found this perfect being, e agora você achou essa pessoa perfeita. and now you're happy and you can live E agora você your está life. feliz e está para viver sua vida. The person that you marry A pessoa em que você casa cannot be the reason that you find joy or that brings joy não to your pode life. ser a razão da sua alegria. Because if you place that desire on that person, Se você pôr esse desejo nessa pessoa, you are going to get sick of them. você vai cansar delas. You are going to get tired of them. Você vai cansar delas. Because there are days Porque tem dias that this imperfect person que essa pessoa imperfeita is not going to make you happy. não vai te fazer feliz. There are days where she's going to come home from work Tem dia que ela chega em casa do trabalho and you expect something from her, e você está esperando algo dela and because you don't receive whatever it is, maybe a hug even, e se você não receber essa coisa, seja um abraço, that's going to make you sad. isso vai te fazer triste. So if you're placing all of that value in that person, Se você pôr todo esse valor naquela pessoa, that relationship is not going to go anywhere. esse relacionamento não vai andar. Because at the first sight Porque no primeiro, of them not doing what you expect, na primeira oportunidade que eles não fazem o que você espera, you're going to want to leave that. você vai querer sair disso. But it's about, obviously, finding fulfillment in God first and foremost, Tem que se achar em Cristo primeiro, so that you can find, so that that person can add to
your life, but not be your life. Para que essa pessoa possa acrescentar na sua vida e não ser a sua vida. Um, so that person can add to your life, Para but que essa not be pessoa your possa life. acrescentar na sua vida e não ser a sua vida. And that's what I find in Amanda. Isso que eu achei na Amanda. She, there's the cliche, they complete me. Tem aquela, ela me completa. But if you look for someone that completes you, Mas se você achar alguém que te completa, that's a problem. isso é um problema. You need to come into a relationship complete. Você tem que entrar no relacionamento já completo. Because again, Porque, de novo, otherwise that person will disappoint you whenever essa they're having a pessoa bad day. vai te desapontar. Amanda knows that I've had many bad days. Amanda sabe que eu tenho muitos dias mais. And one flaw that I have E um defeito que eu tenho, is that if I'm stressed or angry se eu estiver estressado or having a bad day, ou dia difícil, I have what she likes to call eu tenho o que ela diz, a butt face. que é uma cara de bunda. And she'll be like, "Why do you have a butt E ela face fala, por que today?" você está com cara de bunda? And sometimes I don't want to talk about E it. às vezes não quero falar. But if she was expecting me to always be this, the happy, loving person that she likes, Mas se ela estava esperando eu ser aquela pessoa feliz que ela gosta, she would run at the first sight of the first butt face that she ela ia saw. fugir com a primeira cara de bunda. Because they ain't pretty Porque não é bonito. and they are annoying. E é chato. So, I don't know if that answers your Então, question, não sei but, se isso responde a sua pergunta. but the way that you don't get tired of that same Mas o person jeito de não cansar dessa mesma pessoa is when you don't make your life about that é quando person. você não faz a sua vida sobre aquela That person pessoa. adds to your life. Aquela pessoa They acrescenta na bring sua joy vida to your life. e traz alegria para And sua she vida. absolutely does bring joy to my E ela life. traz alegria para minha vida. But my life is already complete. Mas a minha vida já é completa. She just makes it better. Mas ela só faz ela ser melhor. And so, like, when you get married, like, you live just like when you're like a teenager or a kid, you have different phases in E your quando life. você casa, você tem fases diferentes no seu relacionamento. So, like, when you get married, you're so excited, you're newlywed, like, there's a lot of cool stuff happening. Então, quando você casa, você acabou de casar, tá naquela fase de lua de mel, muitas coisas So then, acontecendo. like, you have kids, E daí você tem filho, and it's really cool because now you're excited, like, you're raising like a little human with like this person you love. e agora é um momento novo que agora você está criando filho com essa pessoa que você ama. And as the years go by, like, you have goals, like, E and your goals change. com o passar do tempo, você tem metas e suas metas mudam. And it's so cool to like be able to meet these goals with like a person you love. E é legal você atingir essas metas com uma pessoa que você ama. So like you don't get tired. Like if you're living like God's purpose and you're meeting these goals, like you're not going to get tired of the person. You're always going to be very excited to be doing. E se você está tendo essas metas com Deus, você sempre vai ter algo novo acontecendo na sua vida. So, and if you marry the person you love, like I don't know, I get like how you can get tired of somebody. Eu entendo como que você pode se cansar de alguém. But if you have goals that you're meeting, like it's an exciting life. Like I get excited to tell Felipe like what happened at work or like we're building a house together. Mas and se it's você tem exciting. metas, você fica feliz de dividir essas metas com uma pessoa que você ama. So, yeah. So cute, babe, today. Anyone else want to add to that? And lots of points. I want to say this word é impressionante. It's impressive It's impressive. how believe it or not, like Amanda said, she gets it how you Acredite ou can não. be annoyed at someone. Eu entendo como que você pode ficar irritado com alguém. But when God sets someone aside for you, Mas quando Deus prepara alguém para você, the person that he has joined together, a the two people that he joined together, esse casal que ele colocou junto, that are very human, que são seres humanos, that have anger que eles se irritam and have frustrations, e eles se frustram, you become the perfect pair. você é o par perfeito. Because what you are, Porque o que você é, the person might not be. aquela pessoa pode And não what the other ser. person is, E o que aquela outra pessoa é. you lack. Quem sabe And you você start to fit together. cresce naquilo e você se encaixa. And when you see the person that wakes up to you every day, E quando você vê aquela pessoa que te aceita you todo see dia, the growth of that person, e você vê o crescimento daquela and you're pessoa, excited to see how that person's turning out to be. você fica feliz de ver como que aquela pessoa está se Because transformando. if you're 15, 14, 16, 17, 18, however old you are, Porque independente da sua idade, 15, 14, 18 anos de idade, and you think your personality is
perfectly formed, e você acha que sua personalidade já está perfeita da and forma que that you are está, who you are, e que você é quem você é, ponto final, just wait until you find the person you're meant to be with. você vai ver como muda quando você You conhece change every single a day. o seu esposo, sua esposa. Você muda There's gonna todo be dia. days that, yeah, you don't want to be around them. Tem dias que você realmente não quer estar com aquela pessoa. But 2 minutes later, you're gonna be like, oh my gosh, I gotta tell you something. Mas daí passa 2 minutos e você fala, eu quero te falar algo. They're gonna be the person you hate and the person you love in the same 2 seconds. Eles vão ser a pessoa que você odeia e que você ama ao mesmo tempo. And I think what really helps us Eu acho que o que ajuda a gente is to respect hobbies. é para respeitar os hobbies um do outro. You like to play soccer. Você gosta de jogar You futebol? like to play video games. Você gosta de jogar videogame? Okay, it's important to let your significant other have their time. É importante você deixar o seu esposo, sua esposa ter um tempo para eles. But you have to let me go shopping. Mas você tem que também me dar um tempo And do para my eu thing fazer too. compra e fazer aquilo Because que eu that way, gosto. it's good to give your significant other space. E daí é bom você dar um pouco de Like Felipe said, espaço they para seu cannot be esposo, sua your esposa. reason to live. Eles não podem ser a razão para você viver. Because if they can be happy in themselves Por causa que se eles encontram alegria neles and mesmos doing things that they enjoy, e fazer aquilo que eles gostam, they're going to enjoy doing everything with you. eles vão gostar de fazer tudo Because com they're você. fulfilled in themselves. Por causa que eles já estão completos. And they're going to be fulfilled in their relationship with you. Então eles vão se sentir completos no They're going to look at you relacionamento and com feel você. joy. They're going to look at you and feel joy. Eles vão olhar para and você e love sentir and not felicidade anger. e amor e não raiva. Again, Mateus is really chato. Ask Mateus Amanda. é They're siblings. muito chato. He's really annoying. Mateus é muito chato. But I can't stand being away from him. Mas eu não consigo ficar I'll longe tell him dele. when I'm mad at him to go away, E quando eu tô com raiva dele, eu falo para ele sair de perto. but sit on the couch so I can see where you are. Mas eu falo para ele ficar Don't go away that far. para Stay ele next to me, but I ficar don't want to perto talk de to mim you. porque eu ainda quero ver ele. And that's love. That's God's love. E isso é amor, é And amor that's de the Deus. God, that love the God that God has for all Esse of é o you. amor que Deus tem para todos nós. And yeah, wait, Amanda. I have a spicy answer too. Eu tenho uma Because I resposta apimentada? Yes, I All right. Because I work with people that are from the world, and a lot of them they'll be like, "Oh, I slept with this person." Porque eu this trabalho weekend, and com I pessoas do mundo e eles falam, essa noite eu dormi com um fulano. And then next week they're like, "I hooked up with this person." E daí na próxima noite eu dormi com outro. And honestly, if you're going to and bringing it towards like sex, if you think like, "Oh, I'm gonna get tired of having sex with this person for the rest of my E life," se você pensa, eu vou casar e vou me cansar de ter sexo com essa pessoa, then you need to find Jesus. você tem que primeiro encontrar Jesus. Because the problem's not your person, Porque o problema não é o seu parceiro, the problem's you. o problema é você. And if you can't have a relationship with one-on-one person, E then there's a problem with the se relationship você with não God. consegue ter um relacionamento com uma pessoa, você tem um problema no seu relacionamento com Deus. So when I see like them saying that, Então, quando eu vejo essas minhas amigas falando isso, I kind of feel bad for them. eu fico até triste por elas. Because I don't know, I feel bad for them. Eu fico triste por elas. Because it's gross. Porque é nojento. They don't love themselves. Porque elas não se amam. They lack self-respect. E elas não têm respeito para si próprio. And they don't have God. E elas não têm Deus. And once they find a relationship that is worthy of them spending the rest of their lives E quando with that elas person, acham uma pessoa, um relacionamento que elas querem passar o resto da vida com elas, they're gonna go unbroken and full of luggage. elas very vão heavy luggage. entrar nesse relacionamento cheio de peso. And that's gonna be very hard to work. E isso vai ser algo bem difícil. So yeah, sorry, spicy, but Eu acho que Just to add on to what Steph and them said. Só para falar em cima do que elas falaram. I do think that part of the problem in today's world Eu acho que parte do problema hoje em dia is that a relationship is so unvalued. é que a gente não dá valor para relacionamento. Nowadays, people get married and divorced like it's nothing. As pessoas hoje em dia casam e se divorciam como se não fosse nada. And the number one reason for divorce is irreparable differences. E a razão número 1 de divórcio é diferenças. Nossa, eu faço tradução de certidão de divórcio all the time. I should know the word. It's always people that are too unwilling to commit so fully to the other person that they can't go past small things. São pessoas que não estão prontas para nossa. Commitment issues. What's the word commitment? Compromisso. Não tem compromisso um com o outro. So I can only speak for me and Steph. Eu só posso falar do nosso relacionamento. But for our relationship,
like we said before, we were planners. We became best friends. No first. nosso relacionamento, a gente planeja bastante. Nós tivemos uma amizade primeiro. And like they said, even on really bad days, E até mesmo nos dias ruins, I can't stand not telling Steph something new or something that eu happened to me. fico triste se eu não consigo falar para ela sobre algo que aconteceu na minha vida. There's sometimes I'll go to work right after a fight or something, E tem vezes que eu vou pro trabalho depois que a gente teve uma briga and I'll just send her like a message like, "Hey, this happened at work." e eu mando uma mensagem para ela falando isso aconteceu no She'll trabalho. send me the thumbs up or E ela hey. me manda um joinha. And then she'll just be like, "Heart?" question mark, and I'll be like, "Love you." And E then that's it. daí ela me manda um coração Do e you want food? pergunta. Yeah. Or when she's mad at me, I'll just text her and be like, "Do you want food?" And Ou then quando we're eu back, brigo you know? com ela, eu mando uma mensagem para ela perguntando se ela tá com fome, se ela quer que eu peça comida. But I can happily say that we're not a perfect relationship. Eu posso falar que a gente não tem um relacionamento perfeito, But at no point in my life had I ever felt tired of Steph. mas a nenhum momento eu me senti cansado da Stephanie. And I promise you, she loves me too. E eu te prometo que ela também me ama. But I mean, going 6 years strong and just really happy. Like I said, if you become this person's best friend, Se você é a melhor amigo dessa pessoa, put being their best friend and putting God in your relationship first above all else. seja o melhor amigo dele ou dela primeiro e coloque Deus primeiro. And you shouldn't get tired of that person. E você não vai cansar dessa pessoa. No matter how bad a day you have, Independente do dia ruim que você tenha, no matter how bad anything is in your life, independente do que as coisas possam ter na sua vida. that person should always be picking you up, never Aquela putting you down. pessoa sempre vai estar te erguendo, nunca te colocando para baixo. Yeah, that's what I could say. O que eu posso falar, o que eu enxergo What I see é que as pessoas hoje em dia querem viver um relacionamento is that people want to have a relationship que elas veem nos filmes, nas novelas, that they see in the movies, in soap operas. quer viver a vida de um relacionamento que as pessoas milionárias às vezes postam no Instagram, They want to have that relationship that maybe rich people post on Instagram, mas normalmente ninguém vai ficar postando os momentos difíceis. but no one posts or talks about the difficult moments. Então vai chegar um momento que no momento difícil So the moment will come that in the difficult moment é que você começa a aprender a gostar mais ainda da pessoa que você tá junto. is when you learn to like and love the person that you're with even more. É estranho. O que eu posso falar para vocês, And dar what um I conselho can tell you and the advice I can give you, o amor você tem que brigar por ele todo dia. you have to fight for love every day. That was beautiful. Yeah. Brigar mesmo, porque não é fácil. You have to fight for love. Todo dia é um leão, Because every day you got to fight off a lion. a dinossauro. You got to fight off a female dinosaur? Is that what a dinossauro? A dinosaur? Dinossauro? Não é fácil, It's not easy, mas but é gostoso, é legal. it is good. It's legal. nice. É legal. E os relacionamentos And relationships, tem que ter uns pontos, umas válvulas de escape, né? Tem que ter um videogame. Não? sometimes you need to have a video game. Of course, I agree. You see? That's Jehovah speaking. Tá bom, Felipe. Isso daí é palavra profética. Vejo que és profeta. Eu acho que mudou muito a minha visão a respeito de não enjoar da pessoa I think my idea changed about a partir do not momento getting tired of the same person. a partir do momento que eu entendi o que é um relacionamento com propósito. At the moment that I understood what a relationship with purpose is. Porque se você não tem um propósito, Because if you don't have a purpose se você realmente acha que aquela não é a pessoa que você vai olhar para ela and you think that that person e vai ser sua esposa, seu esposo, is going to be your husband, your wife, pai dos meus filhos, father of my children, a pessoa que eu realmente amo, the person that I truly love, a pessoa que Deus colocou para mim na minha vida, the person that God has placed in my life, meu amor eterno, my eternal love, eu vou enjoar dele. that I'm going to get tired of this person. Em qualquer briga eu vou olhar e eu vou dizer assim, eu não quero mais você ver aqui na minha casa. At any fight, you're going to say, I don't want you to ever come around my house again. Qualquer problema, qualquer cara feia, Any problem, any problem that you have, você vai causar um big deal daquilo. you're going to make a big deal out of it.
Então, se é com Deus, se é com um propósito, se é a pessoa que você tem So no if it seu is caminho, the purpose, the person that you have in your path, você não vai enjoar you're dela. not going to get tired of them. Cada vez você vai amar ela You're going to mais. love them more and more. Cada dia ela vai chegar em casa com uma novidade para te And contar que você nem sabia. Every day they're going to have something new to tell you. Vai tirar o sorriso mais sincero de você. And they'll get a smile out of you. E você não vai enjoar dela. And you're not going to get tired of them. Jeremy and Tiff can't speak because you ain't I tired have of each nothing other. to say. It's been a month. It's just life, man. It'd be like that. You don't get tired. Tired from the devil. No, I'm just kidding. No, but for real, God, I'm not gonna lie. Me and Tiffany have been friends for 3 years. Eu e Tiffany, a gente 3 já years now, somos so amigos it's kind faz of like 3 anos. you're not gonna really think about, like, I personally don't think about tiredness. Então, 'cause eu não penso em me cansar dela. I have lack of sleep. Eu, That's about it. às vezes, não durmo o suficiente. But it's because of the video games. Mas isso é por causa dos videogames que vêm de Deus. But you don't. I don't think you'll ever, if you're feeling tired with the person, Mas se você está se cansando de uma pessoa, ask God to refuel your energy. Find your energy in the Lord. tem que achar a sua energia em Deus. Because if the relationship's centered by God, you're good. Por causa que se o relacionamento está focado em Deus, você está bem. Ooh, amen. That was really good. I want to say thank you for everyone for the questions you asked. They were really good. And I want to, oh, sorry, Felipe. Eu quero agradecer a todos pelas perguntas, foram ótimas perguntas. And I want to thank the couples for being here today. Eu quero agradecer os Let's casais. give them a round of applause. Uma salva de palmas. I know some people still have questions. Eu sei que algumas pessoas ainda têm perguntas. Maybe you didn't get to ask those questions. Quem sabe você não teve a oportunidade de fazer a pergunta que Maybe você you were queria. embarrassed to ask your question. Quem sabe você estava com vergonha de perguntar. You want to know something good? Você Ooh. quer saber de algo bom? You know these people. Você conhece essas pessoas. They're here. Eles estão aqui. They're here on Fridays, on Sundays, Eles on estão aqui Thursdays. sexta-feira, quinta, domingo. So if you have any questions about relationships, Então, se você tem alguma pergunta sobre relacionamentos, they're here to answer your questions. eles estão aqui para responder as suas perguntas. You don't have to be embarrassed to ask. Ask them anything. They'll answer Você it pode through fazer God. a pergunta que você quiser que eles vão responder. And if they don't have the answer, they're going to ask God and then they're going to give you an E se eles answer. tiverem a resposta, eles vão perguntar para Deus e eles vão te dar a resposta. Before we close it off, I want to ask you guys one word to describe a relationship with God. Eu quero que vocês Desculpa, usem Mateus. uma palavra para descrever o seu relacionamento com Deus. You guys can say it as a couple. Discuss and then answer together. With God or with each No, a godly relationship. One word to describe a godly relationship. Miss Brittany, we have our answer. Oh my gosh. Scared me. Nerds. Can we say it or no? Go Or ahead. you want them to the time? Oh yeah, Matt. All right, to we'll give give it time. Juliet. But before that, they're thinking of their word. No more aimlessly throwing your ball at people. Não fique jogando, dando tiro no escuro. Stop shooting your shot aimlessly. Para de ficar simplesmente dando tiro. Go ahead, throw it. Like that. Don't shoot your shot aimlessly. Não fique dando tiro no escuro. All right? Shoot it with a purpose. Mas tenha um propósito. Feelings are normal. Sentimentos são normais. It's normal to be attracted to people. É normal se sentir atraído por pessoas. But you need to ask yourself, am I attracted to this person Mas because você that's tem que who God perguntar, has? eu sou atraído por essa pessoa porque essa pessoa é a pessoa que Deus tem para mim? Or am I only attracted because that's what my flesh likes? Ou é por causa que isso que a minha carne quer? You need to be honest with yourself. Você tem que ser honesto. Because that's somebody's wife and that's someone's husband that you might be disrespecting. Porque quem sabe é o esposo, a esposa de alguém que você está desrespeitando. So no more dating without a purpose. Então, sem namorar, sem propósito. It's okay to be single. Não tem problema nenhum ser solteiro. Okay? It's okay to be friends with people. Não be tem friends. problema ter amigos e amigas. Look at Tiffany and Jeremy. They were friends for 3 years before they dated. Losers. Olha a Tiffany e o Jeremy, eles Stephanie foram and amigos Matt too. por 3 anos. A Stephanie e o Mateus Maybe também. someone's not ready to... Bianca and David too. Bianca e David também.
That's what I'm saying. Sometimes someone's not ready. Be their best friend. Get to know them. Me and Amanda were friends for a month. Wait, translate me. Maybe Oh. be their best friend first. Seja amigo deles primeiro. Get to know them as a person. Conheça eles como pessoas. And if you don't date them, you get a friend. E se você não for namorar eles, pelo menos você tem um amigo. But if you do date them, you get your best friend and your husband Mas se and você wife. for namorar, você tem o seu melhor amigo e It's esposo ou always worth esposa. it. Então vale a pena. So ready? Let's get the one word from the couples to describe a godly Uma palavra relationship. para descrever um relacionamento The word com we Deus. chose was patient. Patient. Prayer. Prayer. Friendship. Friendship. We could have been the 4 P's. She said exciting and you forgot it. Exciting. That was 4. Exciting. So a godly relationship is worth it. So I want to invite you guys to stand up. We're going to pray. Então vamos Amém. ficar de pé, nós vamos orar. Maybe you're in a season of waiting. Quem sabe você está numa época de espera. Maybe you want to one day be in a E relationship. quem sabe você quer estar num relacionamento um dia. There's nothing wrong with that. God put that desire in your heart for a reason. E não tem nada de errado com isso, porque Deus colocou essa vontade So na when sua I vida. pray over you, I want you to pray for yourself too, for God to keep renewing that Eu desire, quero que você ore para que Deus continue colocando essa vontade em você. but to not awaken it before it's time. Mas que você não venha correr atrás antes da hora certa. And if you're in a season that you are dating, E se você está numa fase da vida que você está namorando, pray for your relationship while I pray over you. ore sobre o seu namoro, sobre o seu relacionamento. Pray that God is always at the center of your Que relationship. Deus venha sempre estar no centro do seu relacionamento. Because like Mateus said, a relationship with God is already hard. Porque um relacionamento com Deus já é difícil. But without God, it's impossible. Mas sem Deus é impossível. Ready? So I'm going to pray for you guys. Vou orar. Whatever season you're in, you know what you're in. Father God, I want to pray over these young people. Pai, eu quero orar sobre essas vidas. We know that their future is in your hands. Sabemos que o futuro delas estão nas suas mãos. We know, God, that you already know the end of the story. Sabemos que o Senhor já tem o final da história. You already know who they're going to E marry. que você já sabe quem que eles vão casar. God, I ask that you help us trust you, Lord. Eu peço que o Senhor venha nos ajudar a confiar em Ti. Trust you when we're questioning. Confiar em Ti quando temos perguntas. But God, I want to ask that you put the desire in us to have a godly E que o relationship. Senhor coloque dentro de nós o desejo de ter um relacionamento em Deus. To honor the person we're with. De honrar a pessoa com quem estamos. To honor our husband and wife. De honrar o nosso esposo e esposa. By respecting the boundaries that you have put in relationships. Respeitando os limites que o Senhor tem colocado. To save ourselves in purity. Para que possamos ser puros. Not just in sexually, but in every area of our Não life. só no sentido de sexo, mas em todas as áreas da nossa vida. That we can be blameless before you, Father. Que venhamos chegar ao Senhor limpos. And God, if we aren't blameless, may you make us white as snow. E se não estamos limpos, que o Senhor possa estar nos limpando. Renewing us, helping us to live a new life for Nos you. renovando para que possamos viver uma nova vida por Ti. Living a new love that comes from you, E Father. vivendo um amor que vem de Ti. In the name of No Jesus. nome de Jesus. Amen. Amém.